pessoal, estamos de volta, né? Aula passada falamos sobre crédito tributário, né? Obrigação tributária, desculpa. Falamos de obrigação principal e acessória. E agora, nessa aula, a gente vai falar de crédito tributário, né? O que eu posso entender por crédito tributário, né? Quando tratasse a matéria de direito tributário. O crédito tributário ele vem descrito no artigo 139 do CTN, ele vem dizendo o quê? Que o crédito tributário ele decorre de obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Então, quando a gente fala em crédito tributário, a gente volta para a aula passada, a gente não pode desvincular isso de obrigação principal. Porque a gente viu que a obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo. Então, se eu tenho a obrigação de pagar esse tributo, é porque existe um crédito tributário. Vocês podem ficar em dúvida por que é crédito tributário e não débito tributário. Porque isso é um crédito tributário que a Fazenda tem na nossa mão, contribuinte. É como se nós, contribuintes, né, fôssemos devedores do fisco. Quando existe um crédito, é como se existisse um crédito na nossa mão. Por isso que a gente fala de crédito tributário. O 140, ele me traz que as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão aos seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que exclui sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que ele deu origem. Então, N situações que venham a afetar o crédito tributário, não vai, de maneira nenhuma, afetar a obrigação tributária que eu tenho. Seja ela a obrigação principal, porque quando a gente fala de crédito, a gente fala da obrigação principal. O artigo 141, acompanhe comigo aí, fala que o crédito tributário, regularmente constituído, somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei e a sua efetivação às suas respectivas garantias. Então, vejam que qualquer efeito no crédito tributário, ele tem que ser advindo de lei. Então, é por isso que a gente tem descrito no CTN os casos de extinção do crédito tributário, de suspensão do crédito tributário e de exclusão do crédito tributário. Então, essas situações, elas são descritas no Código Tributário Nacional e só vai afetar mesmo o crédito tributário essas situações descritas em lei. Para isso, para a gente entender melhor essa matéria, a gente vai falar um pouco do lançamento tributário. O que seria esse lançamento tributário? É uma atividade administrativa vinculada, ou seja, é alguma atitude que o ente federado, né, que o ente da administração responsável pela cobrança desse tributo tem que tomar. Vamos lá, atividade administrativa vinculada que estamos falando do lançamento. Verifica a ocorrência do fato gerador, ou seja, para eu lançar aquele crédito tributário, a gente tem que ver se, de fato, o contribuinte praticou aquele ato, né, aquele fato, que está lá na hipótese de incidência e que vai culminar na cobrança do tributo, que é o que a gente viu que vai formar o fato gerador. Segundo ponto, ele determina a matéria tributável. O que é matéria tributável para efeito de direito tributário? A matéria tributável a gente chama de base de cálculo. É aquele montante, né, em pecúnia, que onde vai recair a alíquota que foi determinada pelo ente federado e que vai determinar o quanto eu devo, né, de tributo, que vai determinar, que vai originar a minha obrigação principal. Terceiro ponto, ele calcula o montante do tributo, que é o que eu disse para vocês, né, quando ele verifica a base de cálculo, em seguida ele vai calcular o valor que eu devo a título de obrigação principal, a título de tributo, a título de crédito tributário. Quarto ponto, ele identifica o sujeito passivo, quem deve aquele tributo, né? O sujeito ativo é o ente, né? O ente que vai cobrar, né? O ente que vai processar a cobrança. E o sujeito passivo vai ser o contribuinte, né? Quem é esse contribuinte? Então, vejam que o primeiro passo, ele vai verificar a ocorrência do fato gerador, que é se o contribuinte de fato praticou algum ato descrito na hipótese de incidência desse tributo, para que ele veja que, de fato, para que ele comprove que ocorreu o fato gerador desse tributo. Segundo, ele vai determinar a matéria tributável, ele vai ver a base de cálculo desse tributo. Terceiro, ele vai calcular o montante devido.
Quarto, ele vai identificar quem deve esse tributo, que no caso é o sujeito passivo. E quinto, ele vai aplicar a penalidade, se for o caso, né? Cada caso vai ser analisado pelo ente e aí ele vai ver se realmente tem penalidade a ser cumprida pelo contribuinte, pelo sujeito passivo, no caso. Daí nós vamos ver a competência, né, para esse lançamento, que é a autoridade administrativa, como eu já falei para vocês, a autoridade responsável pela cobrança desse tributo. Vamos verificar que é um ato administrativo vinculado, é obrigatório, o ente ele tem a obrigação de cumprir esses passos que a gente acabou de analisar. Ele é uma responsabilidade funcional, né, uma responsabilidade inerente à atividade administrativa dele. Né, ele cobra em moeda estrangeira, né, o câmbio é vigente na data do fato gerador. E a natureza desse ato ele é declaratório da obrigação tributária e constitutivo do crédito tributário. E ele tem efeito ex tunc, retroativo. Entendido? Então, a gente está falando aqui um pouquinho do lançamento tributário e vendo como acontece e quais passos que o ente federado, que a administração tem que tomar para que, de fato, possa lançar esse tributo. Recapitulando aqui com vocês, vamos lá. A gente tem que entender que o lançamento é uma atividade vinculada, que a administração tem que fazer isso a partir do momento que ela identifica todos os fatores que determinam esse lançamento. 2, ele vai ver se realmente ocorreu aquele fato gerador, se o contribuinte praticou aquele ato, aquele fato descrito na imposta de incidência que vai dar origem ao fato gerador daquele tributo. 3, ele determina a matéria tributável, que é o quê? A matéria tributável para direito tributário é a base de cálculo, né, de incidência daquele tributo. 3, ele vai calcular o montante devido, né, o quantum devido em pecúnia. 4, ele vai identificar quem de fato vai ter a obrigação de pagar, de cumprir aquela obrigação principal. E 5, ele vai aplicar a penalidade, se for o caso. Né? Vimos também que a competência para cobrança, para o lançamento, é da atividade administrativa, da autoridade administrativa. Vimos que essa é uma obrigação funcional dele, uma responsabilidade funcional, que ele de fato não pode se eximir de fazer, né? Que é um ato administrativo vinculado e obrigatório, que a moeda utilizada na cobrança dessa pecúnia, né, desse valor, desse montante, vai ser a moeda estrangeira vigente à época do fato gerador, né, que a natureza desse ato de lançamento é declaratória da obrigação tributária e constitutiva do crédito tributário e que o efeito dele é ex tunc, ou seja, é retroativo. Vamos lá, falando um pouco mais de lançamento da legislação aplicável a esse instituto. Regra, legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador. Exceções, acompanhem comigo no slide. Novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. É outorgada ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Essas são algumas exceções. Em síntese, legislação material aplicável, vigente na data do fato gerador. Legislação formal ou processual aplicável, vigente na data do lançamento. Alteração do lançamento. Após regularmente notificado, ele somente se modifica por impugnação, né, ou recurso voluntário no âmbito do processo administrativo fiscal, recurso de ofício, revisão de ofício. Entendam, né? Quando o ente, né, ele lança esse tributo, quando ele lança esse crédito tributário, a gente tem a constituição dele. A partir da constituição, a gente vai se iniciar aí um processo administrativo fiscal. Quando eu identifico que tem algum erro, alguma nulidade, alguma ilegalidade nesse lançamento, é oportunizado ao contribuinte defender-se administrativamente, através de uma defesa administrativa, que a gente chama de primeiro grau, e recurso administrativo, que a gente chama de segundo grau, né? Que aí, nesse caso, ele tem a oportunidade de modificar esse lançamento ou até mesmo de anular esse crédito que foi lançado, de extinguir, né? Então, vejam que aí são hipóteses de alteração do lançamento. O artigo 146, ele me traz que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento,
somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo, quando o fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. A modificação pode se dar de duas formas. Nova interpretação da legislação aplicável, né, na constituição do crédito tributário pelo lançamento, adoção de nova alternativa entre várias admitidas pela legislação. E, nesses dois casos, a autoridade fiscal ela transita dentro de um campo de legalidade, antes da mudança e depois dela. A mudança de critério jurídico adotada pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento, né? Se houver mudança de critério, a gente vai ter alteração do lançamento, não a revisão. Modalidade desse lançamento, né? Desse crédito tributário. A gente tem algumas modalidades. A gente tem um lançamento por declaração ou lançamento misto. A gente tem o autolançamento, lançamento por homologação ou lançamento indireto. A gente tem um lançamento de ofício ou lançamento direto, como a gente costuma falar. Vamos lá, o que quer dizer lançamento de ofício? O lançamento de ofício ele vai independer de qualquer participação, né? Do sujeito passivo. O contribuinte ele não vai ter nenhuma participação nessa espécie de lançamento. Por isso que a gente chama de lançamento de ofício, porque o próprio ente da administração ele vai praticar esse lançamento. Ocorre quando a lei assim determina. Auto de infração, ele refere-se a qualquer tributo e penalidade. Revisão de ofício pressupõe um lançamento anterior em qualquer modalidade, só pode ser iniciado enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Então, assim, botando na cabeça que existe o lançamento, como a gente falou, e existem as espécies de lançamento. Quando a gente se deparar com um lançamento que a própria lei determina, onde não vai haver participação do contribuinte nesse lançamento, ele não vai praticar nenhum fato gerador que dê origem a esse lançamento, né, a esse crédito, né, ele vai praticar o fato gerador, mas ele não vai participar do procedimento de lançamento, porque ele não vai prestar informações, porque ele não vai declarar esse crédito, né, para o fisco. A própria lei que vai determinar esse lançamento, a gente está se deparando com um lançamento de ofício. O que a gente pode falar mais de lançamento de ofício? O artigo 149 ele me traz que o lançamento ele é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1, quando a lei assim determinar, né? Inciso 2, quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária. 3, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado a declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária o pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa e recuse-se a prestá-lo ou não preste satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Inciso 4. Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo declaração obrigatória. Então, nesses casos, a gente vai ter o lançamento de ofício. A gente tem algumas outras hipóteses que eu trago para vocês nos slides, que também são hipóteses onde vai ocorrer o lançamento de ofício. Vamos falar um pouquinho agora, porque o nosso tempo é curto, do lançamento por declaração. O lançamento por declaração, ele vai ocorrer quando o sujeito passivo, né, ele vai prestar as informações sobre a matéria de fato, né, para o ente da administração. A retificação da declaração para reduzir somente antes de notificar o sujeito passivo. Então, vejam que eu declaro, né, as informações, eu presto as informações para o fisco. E aí eu quero corrigir, eu quero fazer a revisão dessa declaração, dessas informações que foram prestadas. Eu só vou poder fazer isso até antes da notificação do sujeito passivo. Porque vejam que se eu declarei, e eu declarei de forma insatisfatória, e eu deixei de declarar alguma coisa, o fisco ele vai me punir, né? Ele vai lançar essa diferença. E eu só vou poder corrigir esse erro até antes dele me notificar. Então, é assim que funciona. Eu vou prestar as informações, né? Que é o que a gente chama de lançamento por declaração. Eu vou declarar essas informações. Que vocês estão lembrando de isso é familiar a vocês, né? Que é exatamente o que acontece com a nossa declaração de imposto de renda. Você declara, você tem um tempo para retificar, e a partir do momento que eu sou notificado de alguma multa, de alguma incorreção, de alguma ilegalidade, de alguma omissão de informação, eu não posso mais fazer essa retificação. Eu tenho apenas que discutir esse crédito que foi lançado, né?
Então, é exatamente disso que a gente está falando. No lançamento por declaração, eu vou declarar as informações do sujeito passivo tem efetiva participação nesse tipo de lançamento. Eu vou ter a oportunidade de corrigir esse lançamento até antes da notificação do sujeito passivo. E é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça. A retificação de ofício da declaração, erro material apurável no exame da declaração. Quando tem algum errinho que possa, pelo próprio ente, ser corrigido, ele vai corrigir isso de ofício, na própria apuração do exame. Arbitramento, ele é feito antes do lançamento, quando a base de cálculo declarada não mereça fé. No lançamento por homologação, é outra espécie de lançamento. A gente já viu lançamento de ofício, lançamento de declaração, e agora a gente vai ver o lançamento por homologação. No lançamento por homologação, o artigo 150 ele me traz que o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade, assim exercida pelo obrigado, expressamente o homologa. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Vejam que no lançamento por homologação eu também tenho a participação do sujeito passivo. Por quê? Ele vai recolher o tributo de um momento anterior e em momento posterior, esse recolhimento ele vai ser averiguado pelo fisco, ele vai ver se, de fato, o contribuinte ele recolheu, né, regularmente o que era realmente devido e, caso isso tenha acontecido, ele vai homologar, né? Caso não tenha acontecido, ele não vai homologar e vai praticar o lançamento. Então, vejam que eu, sujeito passivo, eu, contribuinte, eu vou recolher o que acontece no ICMS, eu vou recolher o tributo, o ICMS devido, e em momento posterior, esse recolhimento, através das declarações prestadas ao fisco, vai verificar se eu recolhi, né, de maneira devida. Caso isso não tenha ocorrido, ele vai fazer o lançamento desse crédito, e aí eu vou discutir esse crédito juntamente com o fisco num processo administrativo fiscal. E é isso que ocorre nesse lançamento. Espero que vocês tenham entendido. Homologa-se, artigo 150 ele me traz, homologa-se, parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição da penalidade ou sua graduação. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, vejam que a Fazenda tem 5 anos para praticar, né, a homologação desse crédito, se não tiver o prazo estipulado em lei. Não fazendo, não cumprindo a sua obrigação de fazer isso nesses 5 anos, o crédito ele vai ser, consequentemente, extinto. A não ser que a gente tenha a ocorrência de fraude, né, dolo ou simulação. Homologa-se o pagamento antecipado, extingue o crédito sob condição resolutória. Homologação tácita é decadência, 5 anos contado do fato gerador, exceção dolo, fraude e simulação. Aplica-se o artigo 173, 5 anos contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento podia ter sido realizado. O STF e o STJ, ele fala que, né, a formalização ou constituição do crédito tributário também pode ocorrer por ato judicial, né, que na Justiça do Trabalho, no que diz respeito à contribuição social referente ao salário, cujo pagamento foi determinado em decisão trabalhista. E 2, da declaração de débitos de sujeito passivo em que o tributo correspondente não foi pago, importante em confissão de dívida do débito tributário, que é o que a gente chama de DCTF, né, declaração, né, de tributo federal, né, importante em confissão de dívida do débito tributário. Vamos lá, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A gente tem descrito na lei algumas hipóteses de suspensão do crédito tributário, né? Ela impede atos de cobrança por parte do sujeito ativo, ela tem interpretação literal, ela vem na lei, e ela não dispensa o cumprimento das obrigações tributárias. Então, veja, o que é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? São algumas situações, né, em que eu tenho a suspensão, que eu não vou ter que pagar esse tributo, né, por algum ato que eu tenha praticado. Então, vejam que a gente vai ver direitinho isso na próxima aula, porque é a nossa última aula, a gente vai falar do processo administrativo fiscal, nossa aula está acabando. Eu agradeço de novo a atenção de vocês, espero que tenha ficado entendida essa questão do lançamento do crédito tributário, né? E até a próxima aula.